esse conteúdo, moda, mediana e amplitude, a sede já vem dando ele desde a semana passada. Mas vocês vão observar que ele é moleza, tranquilinho. Pega o caderno de matemática e vai acompanhando junto comigo, tá? Então, vamos ver aí o que é moda, quando a gente fala em estatística, o que é moda. Então, moda é o valor que mais vai se repetir entre os dados, tá? Aí a gente vai analisar um rol de dados, quando tem essa sequência, assim, nós chamamos de rol de dados. Analisando este rol de dados, e ele já está organizado em ordem crescente, vai ter exercício que não está organizado, e vocês devem organizar. Mas esse aqui já está na ordem crescente. Então, se a gente der uma olhada, o número 1 aparece 3 vezes, uma frequência de 3 vezes. O número 2, ele aparece uma frequência de 5 vezes. O número 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, nós temos aqui o número 3. Então, ele vai ser a moda do meu número de dados, dos meus dados. Ele vai ser o valor que se repete mais vezes entre os outros, tá? Então, entre todos, o número que se repete mais vezes é o 3. Portanto, ele é a moda. Aqui, ó, vou puxar uma seta para a gente indicar. O número 3 é a moda deste rol de dados. Vou fazer essa anotação. E por que ele é a moda? Porque ele aparece mais vezes. Então, o número 3 é a moda deste rol de dados. O número 3 ali é a moda porque é o valor que aparece mais vezes. E aí, olha aqui, vamos fazer um exercício. Esse está no nosso livro. Ô, professora, volta lá para eu copiar rapidinho. Volto. Obrigada. Tá bom. Depois você me avisa o tempo que você precisa ir, tá? Uhum. Enquanto isso, eu já vou dando um maisinho para todo mundo que está aqui na sala. Espera lá. Vou dar um maisinho, porque vocês sabem, participou, vale nota. Isso é muito importante. Hoje quem está aí? O Felipe tá sempre. O Gabriel Massarente. O Jean tá? Eu não sei, tô doida. Não, o Jean já entregou o trabalho, mas ele não tá aqui. Tá o Marcos, o Felipe, o Diego, que tá sempre vindo nas meets. Muito bem. Tô marcando, gente. Isso tudo vale notinha. A Raíssa tá hoje. O Marcos tá vindo sempre. Beleza, isso é muito bom. Vocês já garantem os pontinhos de participação. Copiou, Marcos? Copiei. Beleza. Vamos fazer um exemplo. Essa tabela, não necessariamente, eu acho que essa tabela do próximo exemplo, ela está no livro de vocês. Para falar em livro, Marcos, vai ter que desligar seu microfone. Ah, sim, vou desligar. Peraí, professor. Ok, obrigado. Olha só, gente, essa tabela que está aqui, ela está no livro didático lá na página 220, tá? Eu só transcrevi. O que a gente vai ter que ver numa tabela aí, num rol de dados? Qual é o dado que apresenta maior frequência? Então, nós vamos olhar. Olha só, número de irmãos que os alunos do ensino médio têm. Então, olha só, nenhum irmão, 20 alunos. Um irmão, 15 alunos. 2 irmãos, 35 alunos. 3 irmãos, 10 alunos. Então, num total de 80 alunos, o dado que aparece com maior frequência é 2 irmãos. Tá vendo? Ó, 35 alunos tem 2 irmãos. Então, nesse caso, a moda... Vamos puxar aqui, ó. A moda dessa pesquisa é 2 irmãos. Por quê? É o dado que aparece mais vezes. 35 pessoas responderam que tem 2 irmãos. É o número 2, tá? Porque muitos alunos têm 2 irmãos. É de fato a média aí. Não é da nossa escola, isso é só um exemplo, tá? Mas, de modo geral, a maioria de vocês tem 2 irmãos. Então, ó, vamos lembrar. Moda é o número que aparece com maior frequência.
Mas existe outra coisa, mediana. Mediana é diferente da moda, viu? E é diferente da média. Ó que engraçado, tem média, que nós vimos na quarta-feira passada, tem moda e tem mediana. A mediana é uma informação, um dado que divide todo mundo em duas partes, que divide o rol de dados em duas partes. Vamos, por exemplo, ó, aqui que a gente tem um rol de dados. Número 2, 10, 30, 40, 80, 190 e 70. Qual é o valor que divide essa quantidade de dados em números iguais? Números iguais não. Quantidades de valores iguais. Então, quem está no meio? Quem está no meio é o número 40. O número 40 é a nossa mediana. Por quê? Olha aqui, ele divide certinho os valores, os menores e os maiores valores da pesquisa. Então, o número 40 é a nossa mediana. Vamos marcar aqui, ó. É a mediana dessa pesquisa, ou desse rol de dados. Ok. Por que ele é, então, a mediana? Porque ele divide o rol de dados exatamente no meio, entre os menores e os maiores. A mediana é o 40. Observem que isso dá muito certo, porque eu tenho vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informações. Então, se eu dividir bem no meio, eu fico com 3 informações de um lado, 3 informações do outro. Então, quando a planilha, o seu rol de dados é ímpar, você vai ter um meio. Você tem alguém lá no meio. Então, beleza, dá super certo. Mas e quando eu tenho dados pares? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 8 informações. Quem que eu vou pegar no meio? O 40 ou o 80? Eu fico meio sem saber. Quando isso acontece, turma, nós vamos pegar, para dividir as informações do meio, os dois valores. Ah, mas aí vai ter duas medianas? Não. A gente vai tirar a média da mediana. Olha que estranho. Então, entre 40 e 80, eu vou tirar uma média. Vamos fazer isso. Média simples, como nós fizemos na semana passada, ó. 40 mais 80. E como são dois valores, a gente tem que dividir por 2. Vou colocar um tracinho aqui. Epa! Tudo errado, gente. Aqui. Pronto, aumenta. Então, eu estou tirando a média entre os dois valores que estão no meio. É divisão, coloquei um traço ali. 40 mais 80 vai dar 120. Então, eu tenho ali, ó. Vamos continuar a nossa conta aqui, ó. Eu tenho, então, 120 e, do mesmo modo, dividido por 2. Quando eu tenho 120 dividido por 2 é 60. Então, estão vendo? A gente tem uma mediana que é 60. Por quê? Porque ela é a média simples entre 40 e 80. Então, é diferente. Aqui, ó, é a mediana dessa informação. Quando os dados forem par, escolhe o central e tira a média. Quando os dados forem ímpar, escolhe apenas o central, como esse caso aí, mais fácil. Mas se eu tenho um rol de dados que gera ali, ó, 8 quadradinhos, eu tive que escolher os dois do meio e tirar uma média, e essa média é a mediana. Ok? Ou tá confuso? Tá travando? Deixa eu ver, deve ser interferência aqui, Gabriel. Vou tentar ir mais devagar. Vou até repetir a última. Ó, vou até repetir. A mediana, quando eu tenho dados ímpares, é só você olhar o dado do meio, o valor central. Mas, quando eu tenho pares, você vai pegar os valores centrais e tirar uma média dele, que é o que a gente fez aqui, ó. Pegamos o 40,
pegamos o 80 e nós tiramos uma média 60, tá? Eu tô percebendo que tá bem travada a imagem mesmo, gente. É porque desde aquele temporal que deu aquele domingo, minha internet tá um pouco ruim. Vamos seguir em frente, aí vocês vão me falando qualquer coisa. Aqui tem um exercício da SED que nós temos que encontrar a moda, tá? Quem é a moda? Quem aparece com maior frequência. Vamos lá, olhar aqui, ó. O 1, 2, o 3, a informação 4, a informação 5 e o 6. Quando a gente olha o rol de dados, quem é que aparece com maior frequência aí? Pode falar no chat se vocês quiserem. Isso! Gabriel já foi rapidinho ali, ó. Então, é que eu sei que às vezes falar no chat é mais rapidinho do que ficar abrindo e fechando o microfone. Então, letra, né? A letra D, 5 é a frequência, a moda. É quem aparece com maior frequência. Deixa eu mudar isso aqui, aguenta aí. Vamos deixar um pouco mais espesso para dar destaque. Isso, beleza. Vamos para o próximo, turma. O que a gente tem aqui, ó? Os dados a seguir, deixa eu aumentar isso para a gente enxergar mais, um pouquinho maior na tela. Pronto. Os dados a seguir apresentam as notas de Lucas e de Mariana na disciplina Língua Portuguesa. Calculando a nota mediana de cada aluno, podemos afirmar que... Então, ele está pedindo mediana. Quem é mediana mesmo? Quem divide os dados ao meio, divide a quantidade igual dos dados. Mas olha aqui do Lucas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os dados pares. Quando dados pares, o que a gente faz? Escolhe o do meio e tira a média. Quem está bem no meio? 65 e 65. Gente, essa é fácil. A média de 65 e 65 é o próprio 65. Então, ficou fácil. A média do Lucas, então, é 65 e a mediana também é 65. Agora, vamos olhar da Mariana. Vou dividir as informações bem ao meio. 65 e 65. Média entre 65 e 65 é o próprio 65. Portanto, vamos achar a alternativa correta ali, ó. O que a gente tem? A nota mediana de Lucas é maior que a de Mariana? Não. A nota mediana de Lucas é menor? Não, é igual, tá? A nota mediana de Lucas e Mariana são iguais. Perfeito. Encontramos a alternativa correta. Tá? Esse aqui é o exercício... Epa! Fiz besteira. Pronto. Esse aqui, turma, é o exercício 115. Não, 116 da aula 1, tá? O 116.1. Letra... Epa, ó a besteira que eu fiz aqui, ó. Não é letra D, é letra C. A nota mediana de Lucas e de Mariana são iguais. Viu? Simples, definir mediana. Ô, professora bagunceira, hein? Tô toda hora tirando as coisas do lugar. Aqui e aqui. Então, viram como é fácil. Moda, o dado que aparece com maior frequência. Mediana, você é o dado que divide o rol ao meio, tá? Agora vamos ver amplitude. Amplitude é fácil também, gente, porque amplitude eu pego o menor valor e o maior valor e faço a diferença. Maior menos o menor, tá? Então, a amplitude é a diferença. Ó um exemplo. Hoje a gente começou o dia em 25 graus, mas no final da tarde vai fazer 40. Então, qual é a amplitude térmica? 40 menos 25, maior temperatura menos a menor temperatura. Então, a amplitude é isso, pessoal, a diferença entre o maior valor e o menor valor. Vamos fazer já direto no exercício. E esse exercício aqui, ó... Tá... Ô, professora, volta lá para eu copiar rapidinho, por favor. Volto. Aqui? Beleza. Pode copiar. Vou pegar uma água enquanto vocês copiam aí, tá? É rapidão.
Ainda não, filho. Pronto, professora. Voltei. Já copiei, tá bom? Beleza, vamos em frente. A gente vai direto fazer o exercício desse aqui de amplitude. 117,1, tá? Caiu um exercício de amplitude. Então, vamos lá ver, ó. No curso de sapateado de Marina, são 6 meninas e 4 meninos de diferentes idades que compõem a companhia de dança. Na tabela a seguir, registram-se as idades dos integrantes desse grupo. Determine a amplitude dessa série de dados. O que a gente tem que fazer antes de olhar os dados? A gente vai ter que reorganizá-los. Eles estão todos bagunçados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, do ladinho aqui, um novo rol de dados, mas vamos colocar na ordem crescente. Observem ali na tabela acima que o primeiro número que aparece é o 9. Então, ele é meu primeiro dado. Depois tem um 10. Depois tem um 11. Me ajudem se eu ficar perdida aí, ó. Um 9, um 10, um 11. Aí nós temos o número 12, que ele aparece 2 vezes. Então, estou organizando os dados, eu coloco ele 2 vezes. Vou separar por um hífen, para a gente ficar mais certinho aí, ó. Ok, 12 apareceu 2 vezes. Depois do 12 vem o 14. E observem que o 14 aparece também 2 vezes na tabela. E depois do 14 vem o número 15, que aparece só uma vez. E depois do número 15 vem o número 17. E, por fim, o 19. Deixa eu ver se eu peguei todo mundo. São 3, 6, 9, são 10 dados. Deixa eu ver se eu organizei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Organizei 10 dados. E o que a gente vai fazer agora? Determine a amplitude. Então, lembra, a amplitude é a diferença entre o maior número e o menor número. Então, a nossa amplitude aqui, ó, o maior número é o 19 e o nosso menor número é o 9. Coloca aí no chat qual é a amplitude. Muito bom. Fácil, né, gente? Depois que vocês organizam as informações, 19 menos 9 é 10. Amplitude 10, letra D. Moleza. Moleza. Posso ir para o outro? Eu vou. Mais um de amplitude, gente. Deixa eu entender o exercício. Assinale a alternativa correta relacionando a sequência e amplitude. Ah, entendi. Aqui, ó, entre todas essas informações tem que estar a sequência correta e a amplitude correta ali na frente. Vou deixar vocês colocam aí no chat. Dá uma analisada aí nesse rol de dados. Qual que tá com a sequência correta? Tá indo do menor para o maior. E qual é que calculou a amplitude correta? Vamos lá, vou deixar vocês e depois vocês colocam aí para mim qual letra vocês iriam assinalar nesse exercício. Isso aí, Marcos. Então, a letra A tá correta. Por quê? Vamos olhar a sequência. 3, 5, 7, 9. Tá crescente. 9 menos 3, amplitude 6. Já deu certo. Vamos ver por que as outras estão erradas. 7 menos 1 é 6, não é amplitude 5. 7 menos 1 é 6, 7 menos 1 é 6. Então, o único que está calculado a amplitude correta é a letra A. Moleza? Mais um. Nossa, o meu X está de bêbado aqui. Mais um exercício ultra fácil. Acho que eu tô terminando, tá? Tem mais um exercício lá da aula 119, o exercício 1, que eu acho que é as últimas aulas que fala de estatística, tá? O que a gente tem que ver? Achar a alternativa correta. Tem o rol de dados,
Tem dados que se repetem. Se a gente olhar rapidamente, eu posso observar que o dado que se repete com maior frequência é o número 5. Ele aparece 4 vezes, enquanto que os outros aparecem 3 vezes ou menos. Então, eu já achei quem é a moda. A moda é o 5. Vamos ver se essa... Pode falar, Marcos. E eu tava ouvindo esses dias, isso é moda unimodal, bimodal, isso daí não vai usar muito? Não, no 8º ano, não. Esse negócio de unimodal, bimodal, por exemplo, se tiver 2 modas igual, aí é bimodal, entendeu? Por exemplo, se o número 2 aqui também aparecesse 4 vezes, seria bimodal. Tem 2 modas. 2 números que aparecem com maior frequência. Mas no 8º ano, eu não vejo acontecer, Marcos, que gere uma confusão na cabecinha de vocês, não. Se aparecer esses exercícios, por exemplo, no Prova Paraná, ele vai ser bem, bem óbvio da gente encontrar, tá bom? Tá bom, obrigado. Ó, a média dessa amostra é 8. Ixi, como que eu ia calcular a média? Soma todo mundo e divide pelo número de informações. Tô preguiçosa nesse ponto. Eu vou direto para outra para ver. Só se não der certo nenhuma outra, eu volto nessa A. O conjunto de dados é amodal. Ó, apareceu uma palavra diferente. O que quer dizer amodal? Quer dizer que não tem moda. A letra A na frente quer dizer que é sem moda. E a nosso rol de informação tem moda. E a moda é o número 5. Então, essa letra B está errada. A mediana encontrada é 4. Eu não fiz a mediana, a gente vai ter que pensar nisso, tá? E a moda dessa amostra é 1. Não. Então, eliminados, a gente já sabe que é a B e a D. Ficamos na dúvida entre a letra A e a letra C. Eu vou analisar a letra C para ver se é certa. Ele quer saber a mediana. Bom, mediana é quem divide o rol de dados no meio. Se for par, a gente pega e tira a média, tá? Vamos ver quantos dados nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? É ímpar, quer dizer que tem bem alguém que divide bem no meio. Então, se é 15, eu vou deixar 7 para um lado, 7 para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou dividir bem aqui. E daí, eu vou dividir também bem aqui. Vou tirar essa seta para não dar confusão. Olha ali que eu estou dividindo. Estou dividindo as informações no meio. De modo que eu fiquei com 7 números de um lado e 7 números do outro. Quem é a nossa mediana? Isso. Beleza, gente. Moleza, né? Ó, quando eu divido, eu consegui enxergar a mediana e poupou nossa vida, porque senão eu ia ter que calcular a média. Eu não sei a média. A média eu ia ter que somar todo mundo e dividir por 15, que é a quantidade de informações. Eu tô com preguiça de fazer isso. Então, pode acontecer de uma prova perguntar para vocês quem é a moda, quem é a média e quem é a mediana. Pode acontecer. Outra coisa, às vezes a média e a mediana têm o mesmo valor, mas isso não é regra. Não é sempre que a média e a mediana têm o mesmo valor, tá? Nesse caso foi fácil, nós achamos a mediana, porque a mediana divide as informações no meio e ali é o número 4. Beleza, vocês foram ótimos. Ah, e essa aqui, ó, eu cometi um erro. Por quê? Porque antes de dar o print e copiar a questão, eu já resolvi ela e já corrigiu e, enfim, eu fiz errado. Eu tenho que dar o print antes de resolver a questão. Mas, ó, ele pedia maior amplitude. Que quem eu olhei? O último valor e o primeiro. E fiz a diferença. 8 menos 1, 7. Vou para a segunda informação. 9 menos 3, 6. 7 menos 1, 6. 8 menos 2, 6. Então, quem tem a maior amplitude? A letra A. Fácil também. Eu que fiz errado, que eu já dei o print depois que eu respondi. Ok?
E aí, turma, a aula de estatística acaba aqui. Acaba em amplitude. Então, recapitulando, estatística, primeiro a gente viu a parte da teoria, quem é a amostra, quem é a população, eu coloquei uma pergunta dessa no trabalho, quem é a amostra, quem é a população e os tipos de pesquisa, a gente viu algumas informações assim. Na aula 2 de estatística, a gente viu média simples e média ponderada. Beleza? E na aula 3 de estatística, que é essa de hoje, a gente viu quem é moda, mediana e amplitude. E aí encerramos o capítulo de estatística. Tranquilo?